Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Boa, Fernanda. Grande Marinho, Carol. Vou ajustar tudo aqui. O Rafa também. E aí, pessoal, belezinha? Tudo certo? Segunda live hoje. Agora vai ser com o Ícaro Alcântara, um grande amigo de Brasília. O Ícaro, que é médico, trabalha com ortomolecular também. E é um cara que trabalha de forma parecida, né, comigo, a gente pensa parecido. Então vamos conversar hoje sobre como ter uma imunidade competente, né? Como ter uma imunidade funcionando bem. Esperando ele entrar aqui para poder se juntar a nós. Pronto. Que bom, um monte de gente querendo ver live tarde, hein? Todo mundo confinado, né, pessoal? Pelo menos aproveita esse tempo para aprender, para trocar informação, para desenvolver mais algumas ideias, né? Eu acho isso legal, bacana pra caramba. Tem muitos colegas fazendo trabalho desse tipo. Acho que isso acrescenta para todo mundo. Melhor vocês estarem ouvindo os médicos, os nutricionistas, os técnicos no assunto do que ficar ouvindo notícia de jornal. Tá? E a notícia de jornal tem se mostrado, sob vários aspectos, em muitas situações, não em todas, obviamente, bastante nociva, né? Então isso é bom que vocês tenham outras fontes. Eu me coloco à disposição, viu? Se tiver dúvidas sobre o que está acontecendo agora, outras dúvidas sobre saúde, manda no direct aí da clínica, @clínica Salos, ou pode mandar também no direct lá do outro perfil, que é o DR Adolfo Duarte, tudo junto. Aí pronto, eu vou estar respondendo vocês. O Ícaro deve estar chegando. Aí, chegou. Pronto, beleza? Boa noite, pessoal, tudo bem? Grande Ícaro, beleza, meu velho? Sempre um prazer conversar contigo, com o pessoal. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. O que você manda? Me conta a novidade. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisa. Pessoal, Ícaro Alcântara, médico de Brasília. Nós temos uma amizade grande pela via virtual. A gente nunca teve presente um diante do outro. E o Ícaro foi o cara responsável por me colocar nesse mundo eletrônico há muito tempo atrás. E se não fosse o Ícaro, eu não tinha nem escrito aquele livro que eu escrevi lá em 2014. Então, esse cara é um cara que eu gosto muito, já me ajudou um bocado. Tamo junto. Eu só tenho a agradecer essa deferência toda, mas assim, é um prazer poder ver gente que faz tanto bem para as outras pessoas, que tem uma carreira meteórica como a sua, ajudando as pessoas, né? E essas pessoas poderem tirar um tempinho para poder fazer referência a outras pessoas. Eu agradeço de coração e te desejo todo o melhor do mundo. Obrigado. Você é um top Tamo junto, meu profissional e amigo. sabe disso, né? Obrigado, meu velho. Tamo junto nisso. E aí, o que você me conta? Vamos falar hoje sobre como manter a imunidade competente, né? O que você me É, diz, Ícaro? eu tenho um histórico sobre isso aí. Eu, esse ano, estava pensando no final do ano, antes de coronavírus e tudo, de lançar alguns produtos digitais para as pessoas que não podem vir consultar, né? E eu Sim. queria falar para profissionais de saúde sobre dinâmica de consultório, como consultar um paciente, tudo que eu falo em consultorias. E para as pessoas em geral sobre emagrecimento, sobre hábitos saudáveis de vida, que é o que eu gosto de falar. E aí,
a China faz essa palhaçada com a humanidade desse coronavírus. Que eles não querem que chame de vírus chinês, peste chinesa. Pelo amor de Deus, é a peste chinesa, né? O Xing Ping Xulang lá, que fica em pé da vida, mas é isso. E não aí, dá para negar. Não dá para negar. E aí, eu fui vendo o movimento das pessoas, Adolfo, acho que você vai concordar comigo. Sim. O vírus mata pouco, é um vírus safado de matar muito pouco, é um vírus pouco agressivo, sabe? E mesmo as pessoas sabendo que 80% dos casos, alguns são, nem sintomáticos são, e que dos 20% que sobra, ainda poucos morrem, as pessoas estão num pânico irracional. A gente acompanhou colegas nossos médicos que estão completamente em pânico, desnorteados. Aí, a gente tem visto isso, né? Até nos grupos. Tá feio o negócio e polarizando as pessoas. E agora todo mundo que lê meia dúzia de notícia na Veja, que é uma porcaria de revista, na Isto É, na Exame, na Rede Globo, simplesmente acha que é virologista. Sabe? Ouve o Mandetta, acha que é virologista. Tá bom. Aí eu fui um dos primeiros médicos do país a fazer vídeo sobre coronavírus. Eu fiz isso no final de janeiro, sabe? E falando, gente, o vírus é vagabundo. A população de risco tem que se cuidar. É verdade. Porque nela ele pode assumir uma conotação mais grave. Concordo, não estou minimizando, mas para a maioria das pessoas é uma gripezinha. Beleza. Aí eu vi que as pessoas... Então tá bom, Ícaro, eu confio em você. Se é só isso mesmo, eu vou cuidar do contágio. Mas o que eu faço então se eu pegar? Já que a previsão do Luke, lá de Harvard, no começo de fevereiro foi que quase todo mundo entraria em contato com o vírus até o final do ano. Aí todo mundo, meu Deus, e eu vou morrer? Não, meu filho, você não vai, mas tá bom. Já que eu vou pegar e eu não vou morrer, como é que eu garanto que eu não vou adoecer grave e não vou morrer? Aí eu falei, gente, é imunidade. É só você fortalecer sua imunidade. Não, Ícaro, mas fala sobre imunidade. Todo post que eu fazia sobre imunidade, Adolfo, dava um monte de gente querendo saber mais. Aí eu falei, vou gravar um mini curso sobre imunidade. Gravei, tá lá no icaro.med.br/imunidade. Gratuito. Falei, posso morrer depois desse curso que todo mundo vai estar salvo do coronavírus. Entre aspas, né? Entre aspas. E as pessoas que assistiram o curso perguntaram cada vez mais coisas sobre imunidade. Aí eu desenvolvi esse curso que está rolando agora, o Imunidade Otimizada, que já tem gente querendo a segunda turma. E aí eu me toquei que, primeiro, para melhorar a imunidade não é difícil. É trabalhoso. E aí a maioria das pessoas não quer fazer. Porque dá trabalho você melhorar água, comida, exercício, sono, respiração. E aí, em cima disso, você tomar mais vitamina C, você tomar acetilcisteína, você tomar mais copaíba, mais própolis, mais limão. Que a gente também não tem como falar para ninguém que isso vai garantir uma imunidade melhor. Mas que pode ajudar quem faz a sua parte, pode, né? E aí, essa é a minha jornada com imunidade nos últimos 2 meses. Eu tenho tentado mostrar para as pessoas, eu sei que você também, o pessoal do grupo do Medicina do Bem e tudo, que, gente, pelo amor de Deus, cuide-se. Mas o cuidar-se é muito mais do que ficar esperando hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, ou sair a vacina. Não, gente. Se cuidar é você melhorar os seus hábitos de vida, algumas substâncias que ajudam. E, infelizmente, a galera tá louca. E eu fiz uma live com o Alain Dutra, no começo da semana passada, onde a gente conversou sobre o seguinte: a maioria das pessoas que morre pelo Covid não é pelo Covid, morreu com o Covid. Porque a pessoa já estava tão mal de saúde, tão ali na corda bamba, que qualquer gota d'água que viesse ia matá-la, ia levá-la para a cova. Mas não, como é o Covid, mais um morto pelo Covid. Então a mídia está chafurdando nessa lama que eles criaram. Tem uma galera aí que está acreditando em Átila Yamarino, acreditando nos biólogos do apocalipse, nos epidemiologistas do mal, e o povo espalhando assim, e tem gente lucrando muito com isso. Mas o que mais ajuda é a imunidade, que a gente vai tentar dar umas dicas, né? Você concorda? Fala aí. Com certeza.
Porra, cara, eu concordo 100%. Você tocou num ponto importantíssimo, Ícaro, que é o seguinte: fazer a sua parte. E quando você fala que é trabalhoso, é uma coisa que a gente insiste muito, né? O pessoal fica esperando pela próxima pílula milagrosa, pelo próximo chá milagroso, né? Pela próxima técnica milagrosa, quando na verdade melhorar a imunidade é ter hábitos saudáveis. Interessante que quando você lançou aquele teu livro na primeira versão, o de 11 semanas, 11 hábitos, 11 semanas, lembra disso? Você Lembra? falava sobre hábitos, né? Você falava sobre hábitos. E ali você estava num pensamento que eu estava na época, por isso a gente se alinhou tanto, que é essa percepção de que não precisa ficar inventando muita maluquice. Na verdade, promover saúde, promover uma melhor imunidade, é promover hábitos saudáveis. Nada melhor para a imunidade do que hidratação, do que comer correto, do que respirar bem, do que dormir bem, né? São coisas que, digamos assim, são coisas simples, porém muitas vezes difíceis de executar. Sim. Por isso você falou trabalhoso e eu concordo. A turma está muito ligada, Ícaro, em qual é a mistura que tem que fazer de manhã para tomar, qual é o suplemento que tem que tomar, ou vai comprar onde, qual é a... Pô, mas isso é bom, tudo isso ajuda, mas isso não é o cerne da questão. Se você tomar todo o suplemento do mundo e tiver uma quantidade de hábitos uma porcaria, nada vai adiantar muita coisa, né? E se você não olhar, já virou clichê, mas a gente tem que falar, né? Se você não olhar para o intestino, você também não vai conseguir ter imunidade lá, essas coisas, né? Nunca. A gente acaba... Nunca. Não tem como. Você sabe que fazendo o curso de imunidade... Deixa eu te cortar rapidinho. Só para explicar isso aqui. Eu tô fazendo os módulos do curso de imunidade, liberando aos poucos, e 80% do nosso sistema imunológico tá no MALT, que é Mucous, né? Associated Lymphoid Tissue, que é o tecido linfóide associado a mucosas. Associado à mucosa. E 80% do MALT é GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, que é intestino. E é lá no intestino que você tem os dois principais mecanismos de adoecimento acontecendo. Ou infecção, levando à autoimunidade, ou a indução do sistema imunológico, ou a entrada do que não devia, hipersensibilizando o sistema imunológico e detonando a imunidade. Mas as pessoas continuam achando que se você caga todo dia, teu intestino tá bom. E se você caga várias vezes, melhor ainda, né? Melhor ainda. Se você tiver uma puta de uma diarreia e fizer na roupa o tempo inteiro, você tá melhor ainda. Tô brincando, viu, gente? Não é assim. Então continua, por favor, só pra rir. Não, tem razão. O intestino é o órgão de imunidade mais importante do nosso corpo. A maior interface que a gente tem com o ambiente, na verdade, é o intestino. Porque o pessoal tem que lembrar que pele não é interface, pele é barreira, né? Intestino é mucosa. Então, é aí que está a nossa principal interface, maior interface, né, com o meio externo. Apesar de, geometricamente, estar interno, né? Mas, na verdade, o tubo de uma ponta a outra ele é aberto. Então, é meio externo, né? Sim, sim. E por isso a gente precisa dar atenção. E uma coisa, cara, você falou um negócio importante. O pessoal acha que fez cocô todo dia, está com o intestino bom, né? E não é isso. Principalmente quando eu vejo, por exemplo, paciente de sexo masculino chega assim e faz, porque eu faço cocô 3, 4 vezes no dia, achando aquilo uma maravilha. É um eu falo para ele, pois é, olha, eu já fui assim no passado, viu? Eu falo para ele assim, cara, você tem intestino inflamado. Ele faz, como assim? Mas eu faço cocô 3, 4 vezes no dia, tá tudo funcionando tão bem? Não tá, né? E a gente precisa ensinar isso para as pessoas, até... Pensando agora nisso, eu vou fazer outro material sobre intestino, que a gente já fez no passado. Vou fazer de novo para lembrar disso aí. Sim, é uma boa ideia. É importante. Lembrar também, Ícaro, que tratar intestino não é tomar probiótico de qualquer jeito. Tratar intestino, na verdade, começa por você comer correto, né? Comer correto, se hidratar bem, ter uma vida, digamos, psicologicamente saudável, é muito importante para o intestino. Aí depois é que vão vir as coisas para se tomar, né? Bem depois disso. Bem depois. Assim, falo os seus materiais também, mas eu já vou dar para o pessoal que está muito interessado aí um pouco mais de material. Imunidade. Sim. Vai lá no icaro.med.br/imunidade que eu falei disso lá. E dentro do vídeo de imunidade, tem 5 minutos falando de intestino. Por quê? Porque não tem como ter saúde do sistema imunológico, nem do resto do corpo, sem ter saúde intestinal. Aí tem outro material.
icaro.med.br/saúde intestinal. E lá eu dou as regras básicas para as pessoas funcionarem do ponto de vista intestinal. O Adolfo já falou a maioria, que é hábitos saudáveis de vida, né? Probióticos sim, mas não fazem milagres sozinhos, né? Fibras, fundamental, uma dieta adequada, um bom funcionamento mental, porque a gente tem uma coisa chamada psiconeuroendócrina imunologia. Começou no psico, terminou no imune, só que essa via de mão dupla. E a maior parte da imunidade está nos intestinos. E assim, as pessoas acham que, não, a maior interface da gente com o meio é a pele. Meu filho, se fosse a pele, quando você entrasse numa piscina, você sai inchado. Você não sai inchado. Ou não saía, morria lá. Né? Inchar. Então a pele é barreira. Ah, Ícaro, mas a gente usa hormônio na pele e ele entra, claro, porque tem substâncias específicas para fazer a pele abrir para entrar um ativo. Depois ela fecha. Porque se a pele não fechasse, um arranhão no asfalto, sabe? Se você estava brincando de carrinho de rolimã como a gente brincou, ou para as meninas, você está brincando lá de boneca e arranhou no chão alguma coisa assim, você morria. Então, entenda de uma vez por todas, o Adolfo foi extremamente feliz, aliás, como sempre, em falar isso. A primeira regra para você ter uma boa imunidade é ter bons hábitos de vida. E a segunda regra é melhorar a tua saúde intestinal. Dava para fechar a live aqui, porque se você cuidar desses 2 pontos, você vai ter uma imunidade de aço. De aço. E aí você vai passar pelo coronavírus como uma gripezinha, que ó, não precisa acreditar em mim, não. Vai no YouTube e pesquisa lá em português. Tive coronavírus. Você vai ver centenas de pessoas que postaram vídeo recentemente dizendo, uai, era só isso? Eu fiquei de quarentena, ganhei um atestado e tô bem. Sabe? Em inglês, então, você ganha um mundo com um monte de casos de pessoas que passaram bem. Aí, eu já tô de saco cheio de pegar idiota profissional lá no Instagram. É idiota profissional, que você posta em algumas postagens de colega e tudo, ou você posta, não, gente, ninguém aqui tá minimizando as mortes, sabe? Mas, a gente só quer que vocês entendam que o pânico não ajuda. Cuide-se tudo. Ai, doutor, e a Itália? Meu filho, pelo amor de Deus, vamos fazer um bate-bola da Itália? A Itália é um país com a maior concentração de fumantes entre adolescentes e adultos. 30% da população italiana com acima de 60 anos de idade, sendo que desses acima de 60, boa parte é acima de 74 anos de idade. A maior parte da população de risco chumbada com um monte de comorbidade, um clima frio do caramba. O povo teve aquele diacho daquela campanha de abraço um chinês e logo depois foi para casa, né, aglomerado. Pelo amor de Deus, pegaram a doença, depois foram para casa passar para os idosos e para a população de risco. Os italianos, nas primeiras semanas de contaminação, porque o lockdown saiu lá com 1.400 e poucos casos. Aí não, vamos pegar um monte de pessoa que deve estar assintomática, 10 vezes mais do que isso, e vamos botar todo mundo aglomerado. O povo nos hotéis começou a fazer festas. Tamo parado, né? Vamos fazer festa. Sabe? E você quer comparar a situação da Itália com a do Brasil? Larga de ser trouxa e chato. Não dá. Não dá para comparar. Não dá para Fala comparar. mais você aí. Tem toda a razão. Cara, você tem toda a razão. Se você olhar para os números, a média das mortes para homens 79 anos e para mulheres 82, só por aí você já vê que são pessoas, se a média é essa, imagina quantos acima disso, né? Eu tenho falado pro pessoal, Ícaro, o seguinte, todo mundo está muito preocupado com as idades e tal. Eu falo para a turma, gente, o problema são as morbidades. Mesmo que o cara seja jovem, se ele for hipertenso, obeso, diabético, ele vai ter mais problema. Fumante, pior ainda. Então, na verdade, qual é o lance? A gente precisa isolar essas pessoas que são grupo de risco, pelos diversos motivos, né? E o resto da turma, eu queria muito que o resto da turma tivesse tocando suas vidas adiante, tá? Porque não vejo sentido. E uma coisa engraçada, cara, eu não quero ser repetitivo, porque eu tenho falado muito sobre isso, mas você tem visto alguém falar sobre as 70 mortes por dengue que a gente tem por semana? Você não tem visto, né? E as 400 mil mortes por HIV por ano que a gente tem, por complicações da AIDS?
Porra, então quer dizer o quê? Que agora chega uma doença nova, entre aspas, né? Porque não é exatamente um vírus novo assim, em todos os sentidos, e ela me fez o que até agora? 21 mil mortes no mundo, e volto a dizer, repetindo o Ícaro, não estou minimizando 21 mil mortes, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que que esse vírus tem mais alarde do que, por exemplo, pronto, o HIV, como falei, que dá 400 mil mortes por ano, por complicações da infecção por HIV. Por que que a gente tem esse alarde todo quando a gente tem dengue? Dengue está no Brasil há mais de 30 anos. Né? Por que que a gente tem esse alarde todo e ninguém fala de dengue que está matando aí por mês mais de 250 pessoas? Há mais de 30 anos. E o H1N1 que a Ingrid falou aí, 700 mortes e nada. Aliás, o H1N1 é suspeito de já ter matado mais gente neste ano do que o coronavírus. E é provável que isso tenha acontecido. É porque ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Quando a H1N1 apareceu, eu acho engraçado. Naquela época, o presidente da época falou: é só uma doencinha, tudo bem, vai passar tudo bem. Ainda falou que quem era macho não ia ter problema, porque a macheza curava a doença. Deus. Ninguém criticou o cara, ninguém brigou, ninguém fez lockdown. Né? E aqui a coisa está desse jeito. Eu tenho lido também muita coisa aí, cara. A gente está buscando, né, se informar cada vez melhor para tentar ajudar os nossos pacientes. E eu tenho observado uma coisa, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que esse lockdown absoluto, ele piora mais a situação do que melhora. Né? Não é impressão. Que você me diz? Tem virologistas já falando isso, pelo menos 3 estão alertando para o seguinte: você tem um achatamento da curva agora, mas quando você achata a curva, você aumenta a duração dela. Então as pessoas vão pegar, elas só vão pegar mais lentamente. Ícaro, mas isso é o suficiente, porque aí o sistema de saúde vai dar conta. Você não tem certeza. Você não tem certeza. Até porque o sistema de saúde do Brasil já não estava dando conta nos últimos anos e décadas do que já tinha. Vem um ingrediente novo. Ícaro, então vamos fechar para achatar a curva. Será que vocês esqueceram que quando você deixa uma galera em casa sem trabalhar, quem está indo trabalhar sem condições adequadas, como os nobres caminhoneiros desse país. Eles são, por acaso, piores do que nós? Ou seja, vamos botar de bucha de canhão? Não são. E estão trabalhando sem condições. E vários estão adoecendo de fome, doenças crônicas, estresse, ansiedade e companhia, que é a mesma coisa que vai adoecer muitos de nós quando sair da quarentena, porque contas a pagar que você não trabalhou e não tem salário para isso, você perdeu o seu emprego, ou a sua empresa pode quebrar em 1, 2, 3, 4 meses depois da quarentena. Você não morreu de coronavírus, mas a sua família e você podem sofrer de diabetes, pressão alta, estresse, fome, que vão adoecer e matar a médio e longo prazo. Aí, eu escutei um idiota esses dias, que na minha opinião é idiota, para dizer o seguinte, Adolfo: primeiro a gente cuida da saúde e fica em casa, depois a gente vê a economia. Meu filho, as coisas estão juntas. Será que você não entendeu? Está tudo associado. Política, economia e coronavírus, está tudo junto, infelizmente. Até porque você tem um monte de oportunista, né, que está aproveitando essa crise. O que você acha disso? Eu acho que é verdadeiro, Ícaro. Na verdade, eu tenho comentado sobre isso desde lá do iniciozinho. Quando começou o problema, eu já falei, cara, já tem gente aproveitando isso para um viés político. Sim. Já tem gente querendo capitalizar em cima disso porque é ano de eleição. Cara, isso, Ícaro, isso me deixa puto a um nível, irmão, que eu não consigo nem descrever. Porque, entenda, quando a gente entra nesse discurso que nós dois temos, muita gente vem dizer assim, olha, vocês estão dando mais importância à economia do que à vida das pessoas. Sempre tem alguém para falar isso. Na verdade, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E te digo mais, se fosse um vírus, cara, se fosse um ebola, que você tocou no outro, pegou e você derrete em 5 ou 8 dias, tudo bem, mas não é o caso. Você falou uma coisa muito importante, cara, 80% de assintomático. Na verdade, tem estatísticas que dizem até 84% de assintomático. Dos 16% que sobram, só uma pequena parcela vai ter sintomas graves, o resto vai ter sintomas brandos, ou até sintomas mais severos, mas sintomas de resfriado severo. Então, precisa tudo isso? Cara,
estão usando isso para capitalizar politicamente, isso é claro. Do ponto de vista internacional, eu prefiro não opinar, porque a gente tem ouvido muita coisa, e assim, Ícaro, por mais que eu tenha minhas opiniões, eu espero ter mais elementos para poder falar, do ponto de vista internacional. Mas aqui no Brasil está muito claro, mas muito claro, que existem grupos brigando, né, que o interesse é político e que tem muita gente interessado na terra arrasada para depois sair de bonzinho, né? Exato. Aí a gente precisa ver o seguinte. Primeiro, quais são os países mais arrasados e que mais estão norteando esse cataclismo na cabeça das pessoas? Estados Unidos, Espanha, Itália e China. China não serve de referencial. Por quê? Porque a gente nem sabe se os dados que estão vindo de lá são confiáveis. Hoje saiu uma notícia de que a Casa Branca teria recebido um relatório de que os dados não foram, não são e não serão confiáveis, nem sobre o segundo surto que eles estão passando. Então esquece a China, tá? Agora vamos falar de Espanha, Itália, Estados Unidos. Acabaram de sair do inverno deles. O clima ainda está frio. Então a realidade também é outra, sabe? Não dá para comparar. Aí vamos voltar para o Brasil. Todo mundo tinha previsto que o pico de casos no Brasil, sabe, com dezenas de milhares de mortos, seria entre o 6 de abril e o dia 20 de abril, e se todo mundo ficasse em casa, né, respeitando. A gente sabe que o Brasil inteiro tem uma furada aqui, outra ali, né, e que a gente não chegou a 1/10 disso. Eu compartilhei um vídeo sobre isso. Porque as pessoas já deviam pensar, opa, divulgaram pra gente uma catástrofe que não está acontecendo. Mas aí, você pega gente, eu peguei gente da minha família que eu já excluí das minhas redes sociais, porque a pessoa tá maluca, né? Ai, mas se não estamos desse jeito é por causa da quarentena. Hashtag fique em casa. Não, sou idiota. O que você não entendeu é que a previsão era catastroficamente pior e num cenário onde todo mundo ficasse em casa. As pessoas não ficaram direito, a situação está 10 vezes mais branda. Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão vendo que você pega a infecção e sai bem dela, sabe? E a gente tem aí um número estimado de 14 vezes mais assintomáticos no Brasil neste momento, que vão se curar, não vão virar estatística. E aí, quando você for ver a comprovação, o que tem? Morte. Todo morto foi testado, porque o kit chega para reconhecer. E quando não foi testado, aquele boçal daquele governador de São Paulo mandou facilitar de colocar lá que é coronavírus, né? Aí a maioria que não foi testada, aí o que acontece? Para diluir, porque se a gente testasse todo mundo, como a Coreia do Sul fez e a Alemanha fizeram, né? A gente veria o seguinte, opa, a maioria da população já pegou, a maioria da população se curou até normalmente, ou seja, a letalidade é muito baixa. O problema é que aí, o que acontece? Como eu vi essa análise hoje, Adolfo, o Boris Johnson, o primeiro-ministro lá, né, do Reino Unido, ele teve que sair de quarto normal para UTI. Aí o pessoal já vem falar, viu? O vírus é grave. Não, meu filho, olha a idade do Boris Johnson, olha o tamanho do estresse a que ele está submetido, olha os hábitos de vida, olha o clima onde ele está. Gente, a gente tem que parar com essa histeria coletiva. Eu vejo gente que é de fé. Aí assiste o pastor falando, que a maioria dos pastores está até fazendo um serviço, dizendo, gente, é hora de fé, é hora de você prevenir, é hora de você se fortalecer hábitos de vida, não precisa de pânico. Aí, a nação zumbi, né, porque está parecendo o Cataclismo Z, né? Assiste o pastor e sai. Oh, legal, agora eu tô feliz, agora eu acredito. Aí sai, troca o canal pro WhatsApp e alguém tá falando lá, não sei quem morreu na Indochina por uma variante do coronavírus. Ai, meu Deus, que pânico. Ai, você não tinha fé agora há pouco? Você entende? Cara, que fé fraca. Engraçada. Que fé fraca, né? Que fé fraca, velho. Tem razão. Oi, cara, o pessoal tá bem assustado, né? E eu acho que alguns setores da imprensa específica fizeram um excelente trabalho
em aterrorizar as pessoas e está funcionando, né? Todo mundo aterrorizado. Qualquer pequena notícia é motivo de medo e a forma como é vinculado, né? Por exemplo, morre o primeiro jovem por coronavírus. Aí quando você vai ver o jovem, tinha um monte de comorbidades. Aí você faz, sim, não importa se é jovem ou não. O que importa é que tipo de doenças essa pessoa já tinha, que tipo de vulnerabilidade ela já tinha. Ou então, como aconteceu aqui em Salvador, foi até engraçado, saiu a notícia, né? Que morre um bandido que trocou tiros com a polícia de coronavírus. O cara foi baleado e morreu de coronavírus. Tá? Eu tô falando assim, até achando porque graça. Uma bala estava infectada. Uma bala estava infectada. Eu não li a notícia toda, posso até estar falando alguma bobagem, mas a manchete era muito engraçada, porque ficou essa ideia. Então, qualquer pessoa que morrer agora, a gente vai dizer que é coronavírus? Poxa, é complicado, cara. Mas o povo tá com medo, tá? Eu estava vendo uma coisa aí, Caro. A Coreia do Sul, que lidou com o vírus com muita eficiência, né? Teve um pico de infecção muito, muito cedo, né? Mas lidou com o vírus com muita eficiência. Eles não fizeram lockdown, eles só isolaram os doentes e eles distribuíram máscaras para absolutamente todo mundo usar o tempo todo para evitar que houvesse disseminação. Funcionou. Tiveram uma cacetada de infectados e menos de 200 mortos. E, de certa forma, a coisa já está funcionando, né? Então, cara, tá aí para ser feito. Eu acho engraçado, Ícaro, porque igual quando alguém fala que o Brasil precisa da educação, eu concordo, tá? Eu falo, copia a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 30 anos atrás, era tipo o filme do Rambo. E agora é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Copia. Então, quem está fazendo coisa boa, copia. Não copia quem está fazendo bobagem. Sim. O Brasil tem essa mania de copiar quem faz besteira. Né? E isso acaba atrapalhando, cara. A gente precisa copiar o que presta, né? Os pacientes me perguntam às vezes, Dolfo, eu devo usar máscara? Eu falo para eles, se você for para alguma aglomeração, talvez valha a pena. Mas se você for correr na orla, você não precisa usar máscara. A não ser que todo mundo fosse usar, como foi estabelecido lá, né? Alguns países têm tentado fazer coisas do gênero, mas o que eu mais gostei até agora, Ícaro, foi a Suécia. Na hora que começou a crise, a turma se junta, faz um board de crise, né? Composto por quem? Por profissionais da área de saúde, da área sanitária. E o que aquela comissão decide é feito. Não tem político no meio. Sabe? É o que eu sinto falta aqui, cara. Aqui tem muito político, aqui tem muito opinador. Tem um monte de opinador, né? O pessoal tem opinião pra cacete. Todo mundo tem opinião. Gente que não tem a menor condição de opinar. Porque, entenda, nós dois não somos especialistas em infectologia, mas nós dois, pelo menos, médicos somos. Sim. E estamos sempre interessados em nos informar. Então, a gente não vai falar as coisas de qualquer jeito. Mas hoje tem opinador de tudo que é jeito. E eu acho engraçado que, vez por outra, sai pesquisa no jornal. O que as pessoas estão achando, eu falo, certo. As pessoas, os populares na rua. Cara, o que importa? Assim, o que importa? O que as pessoas estão achando sobre o vírus. Isso não é tão importante. O que importa é a gente ajudá-las a saber o que é verdade, né? É isso, sim. Complicado. Sabe que gente, é bom vacinar todo mundo que vá assistir essa live. Gente, não é vacina contra o coronavírus, porque não existe, tá? Eu tô falando vacinar de conhecimento. Nas próximas 3 semanas, a quantidade de casos no Brasil vai aumentar significativamente. Tá bom? Isso não significa que é porque o pessoal não ficou em casa. É porque o vírus é mais grave e essas pessoas como o Ícaro, o Adolfo e o Alan e companhia não levaram a sério. Não, gente. Isso é de toda infecção viral. Tá? O Osmar Terra explicou, sabe? O Paolo explicou, o ONG explicou, o Marcelo explicou. Ou seja, basta vocês verem lá no icaro.med.br/coronavírus, eu coloquei o vídeo desse povo todo, para vocês verem que a nossa voz aqui, Nindo Adolfo, não está sozinha. Por que isso acontece? Porque começa a se somar a transmissão dos casos assintomáticos, tá? Das pessoas que estavam circulando sem controle e que passaram para outras pessoas, passa o período de incubação e elas começam a transmitir para outras e depois você tem uma progressão exponencial.
Além disso, você tem aquelas pessoas que transmitiram, conhecidas, mas dentro de hospital, escapou profissional de saúde, sabe? Vírus é difícil de conter e tudo. Depois que tiver esse pico, e é claro que no pico, a proporção de quem pegou aumenta a proporção de quem vai ser grave e aumenta a proporção de quem morre, porque isso é proporção. Tá? Aconteceria no isolamento vertical, horizontal, hexagonal, pai de santal, qualquer um que você pensasse. Depois, isso cai, porque boa parte da população vai pegar de forma assintomática ou oligossintomática, com poucos sintomas, e imuniza. Ah, Ícaro, mas eu ouvi falar de uma reinfecção de alguém. Gente, é minoria. Não é a maioria, porque o sistema imunológico é presente de Deus para nós. Ele estuda várias partes do vírus. Então a chance de reinfecção é pequeníssima para a maioria das pessoas. Ah, mas o vírus pode mutar. Sim, já tem mutação dele. A maioria não sobrevive, a maioria das mutações. E uma delas, ela nem chegou ao Brasil pelo que foi identificado ainda. Ou se chegou, nem foi noticiada, que é a mais virulenta. Ficou na China. Quando chegar, a maior parte das pessoas tem uma imunidade cruzada quanto a isso. Então, vocês vão escutar gente e a mídia que vai falar, viu, o pico aconteceu, não aconteceu como previram. Viu, muita gente está morrendo, qual o valor de uma vida? Sim, anotem o que eu estou falando. E qual é o valor das vidas que vão morrer nos próximos 3 a 12 meses pelas consequências da crise, pai vendo a família passando fome, que já tem gente passando fome, gente em consequência do estresse que está sofrendo de ver um negócio destruído, o emprego que foi perdido, o tempo que está passando agora de necessidade, tudo, que está adoecendo e tudo mais. Vocês entendem? A gente tem que pensar não só nas mortes diretas pelo Covid, mas as mortes a médio e longo prazo pela crise gerada pela administração errada do problema. Né? Isso é verdade. O que você diz, Adolfo? Cara, eu digo o seguinte, olha, se suicídio já mata mais de 20 vezes mais do que o Covid, em condições normais, imagina agora com crise, né? A gente tem que lembrar que muitas pessoas têm uma psique mais modificada ou fragilizada, ou o que quer que seja, por diversos, numerosíssimos motivos, né? Aí você vem, bota a sua espoleta e estoura a espoleta, pronto, vai estourar o explosivo todo, né? Mas falar uma coisa, Ícaro, você falou sobre curva de progressão, isso é muito importante, o pessoal lembrar o seguinte, a gente já falou, vou repetir para explicar. Turma, é 80% a 84% de assintomáticos. Então, na hora que você descobriu 100 casos, na verdade você tinha 500, vamos colocar assim de forma geral, né? Então, quando se fala aí, sei lá, em 10 mil casos, na verdade você já tem mais de 50 mil. Isso está correndo por aí, então até isso chegar na equalização, esse crescimento tem que ser exponencial. Isso é normal, isso é simples matemática. Não tem nenhuma característica especial desse vírus. Qualquer vírus com essa capacidade de infectar, com essa virulência que ele tem, sim, que nem é das maiores, tá? O influenza tem muito mais virulência do que ele, né? Os tipos de influenza. Qualquer vírus assim vai subir numa curva exponencial. E vocês vão ver essa infecção aumentar, a quantidade de pessoas afetadas. Volto a dizer e repetir uma coisa que o Ícaro falou, importante. Só estamos testando os graves. Isso gera um viés de análise absurdo. Porque se testássemos todo mundo, veríamos que a quantidade de pessoas infectadas e a quantidade de pessoas graves é muito menor do que a gente imagina. E como o Ícaro falou, é muitas vezes menor do que o que foi previsto pelos profetas do caos aí, que estavam achando que já era o momento, do planeta se vingar da humanidade, o momento, né, do grande arrebatamento, e vai chegar agora e todo mundo vai subir, mas só vão subir os que prestam, os que não prestam vão ficar. Cara, é complicado, como se o vírus fosse um cavaleiro do apocalipse. Pô, é o quarto, você não sabia não? É o quarto. É a peste. Covid vem de cavalo horrendo. Horrendo é com H, mas o povo é tão burro que falou que é Covid. Cacete, eu não estava sabendo dessa. Cavalo, horrendo, vírus, até isso.
Pois é, cara, é complicado. Você sabe, eu fico preocupado com o pessoal, Ícaro, o seguinte. Você vê, nós dois aqui estamos falando dessas coisas, as pessoas que nos assistem, elas aqui são pessoas que já seguem a gente, então elas tendem, né, a confiar mais no que a gente está falando. Sim. Mas as outras pessoas que não tenham acesso a quem diga isso a elas, pessoas que elas confiem que digam isso a elas vão ficar no pânico, cara. Vão ficar no pânico, né? E tem até a pergunta da Shirley, pois os médicos estão fazendo terrorismo? Shirley, muitos fazem sem querer. Tem muita gente que acredita que o negócio é grave. Tá? O pessoal, na verdade, a maioria tem intenção boa, a intenção não é ruim. Mas acaba se fazendo o terrorismo sim, e muitas vezes é por inocência. Tá? Eu falo assim, de boa parte dos nossos colegas, né, Ícaro? Muitas vezes é uma certa ingenuidade ou uma falta de buscar as informações que existem, tá? Porque eu ouço muito pessoal falar que não temos dados, não temos informações. Não, nós temos muitas informações. Basta procurar, basta ler, como você está fazendo, eu também estou buscando, né, para poder deixar de fazer terrorismo. Eu acho que o terror está adoecendo mais do que o vírus, né, Ícaro? Sim. É o que mais adoece, e assim, para quem quer uma estatística simples, saiu recentemente que a Rede Globo nunca teve, não tinha nos últimos 16 meses, se eu não me engano, uma audiência tão alta como agora. Pode ter certeza que não é só a rede, é todo o aparato de mídia, de jornal e companhia. Mas, enfim, o que eu estava pensando era o seguinte, a gente tem mais uns 18 minutos de live, e assim, como a gente se propôs a falar de imunidade, eu acho que a gente podia dar algumas dicas de coisas que podem ajudar junto a bons hábitos de vida, né? Já que a gente tem que pensar como o prefeito de Limeira. Você viu aquele vídeo do prefeito de Limeira? Né? Olha, gente, todo mundo vai pegar. Inclusive você que está preocupado que não vai pegar, você vai pegar. Agora fica tranquilo, porque alguns vão pegar leve, outros vão pegar moderado, outros vão morrer, mas é do vírus. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, assim, gente, fique tranquilo, brincadeiras à parte. A gente tem que brincar porque a realidade é séria. Ela não é tão grave quanto estão pintando, mas é séria. Tá? Até porque a gente pode passar para a população de risco. E aí a população de risco pode adoecer de forma mais severa, sim. Mas olha, melhore a imunidade geral, já passei alguns links para ajudar, tipo icaro.med.br/imunidade. Melhore a saúde intestinal, icaro.med.br/saúde intestinal. E fala aí alguns suplementos e alguns fitoterápicos, temperos, o que quer que seja que você ache que possam ajudar, que eu vou falar alguns também. Vai lá. Tá bom. Olha só, pessoal, vou falar sobre algumas substâncias, mas é importante que vocês não procurem usar isso sozinhos, tá? Sim. É importante que vocês procurem profissionais capazes de orientar vocês no uso. Portanto, eu não vou falar de dose, tá? Eu vou falar de coisas, né, de forma geral, e vocês vão depois procurar profissionais que orientem vocês. Aqui em Salvador tem eu, lá em Brasília tem o Ícaro, e tem um bocado de gente aí que, graças a Deus, se dedica a isso. Olha, Ícaro, eu estou muito focado na vitamina D, estou muito focado na N-acetilcisteína, tá? E associado a ela a vitamina B2 e o selênio, para justamente ajudar a imunidade e a formação de glutationa, né? A gente sabe que o sistema imunológico trabalha muito com oxidação, e se a gente tiver um controle antioxidante também é importante. Para as pessoas que já tenham doença de qualquer tipo infecciosa, a gente costuma usar vitamina C. Mas é bom o pessoal lembrar que vitamina C não é necessariamente quanto mais dose melhor. E a vitamina C, para você conseguir absorver e usar, você tem que usar de preferência pequenas doses ao longo do dia, ou usar comprimidos de liberação lenta, né? Gosto também de usar ashwagandha, e gosto de usar um produto chamado Epicor. Não é propaganda, pessoal, é o nome do produto, tá? Gosto de usar o Epicor muito. E agora estou muito feliz também com o uso do ImunoTF. Então são alguns produtos, alguns ativos para manipulação que a gente costuma utilizar, né? Lembrando que o sistema imunológico é feito de células. Então todas essas células são células altamente mitocondriadas. Então se eu der um complexo B e magnésio, também vou estar favorecendo. Mas são medidas gerais, tá? Que devem ser tomadas por todo mundo sempre. Uma coisa que eu tenho conversado com os pacientes, quem já vem se cuidando há mais tempo,
está mais apto a passar por isso numa boa. O pessoal que entrou em desespero agora e quer agora se encher de substâncias para poder resolver o problema, não é a melhor maneira de fazer. Na verdade, vamos começar agora a se preparar para a próxima pandemia. Dá até para dar uma melhorada, mas não dá para ter certeza que vai ser o suficiente, né? Mas que dá para dar uma melhorada, dá. E aí eu tenho lembrado o pessoal, Ícaro, de duas coisas muito simples, cara. Duas coisas muito simples que não são suplementos. A hidratação, que é fundamental para a saúde das mucosas, a gente precisa de mucosas saudáveis. E tomar sol, cara. Que o pessoal lembra de tomar sol apenas pela vitamina D, mas a vitamina D não é a única coisa que o sol ativa no nosso organismo, né? E ao longo dos próximos anos o pessoal deve ouvir falar um pouco mais sobre exposição solar e ativação de outras substâncias, seja na cascata da vitamina D ou fora dela. Então eu tenho falado isso para a turma. Basicamente é isso, não tem muito mistério. O que é que você manda? Olha, o zinco, tá? Acho bastante importante. E a associação do zinco com a vitamina C, se não fosse boa, não tinha tanto suplemento em farmácia de vitamina C com zinco. Tá? Exatamente. É claro que o ideal é dosar seus níveis para saber se você precisa. De preferência, o zinco eritrocitário, que nem todo laboratório faz, ou o zinco no fio de cabelo, que você pode dosar. Nem todo mundo sabe ler, mas pode ajudar. Além do zinco, eu gosto muito do óleo de copaíba, sabe? Eu acho ele muito bom para a imunidade. Além dele ter uma ação de matar direto vários vírus, não sei, não vi nenhum estudo ainda quanto ao corona, mas eu acredito que quando testarem podem se surpreender. Além da copaíba, eu gosto muito do própolis, principalmente por conta da apigenina, que é uma substância muito boa. Em geral, a gente aqui não está falando de substâncias específicas para coronavirose, tá bom, gente? Substâncias que podem ajudar na imunidade geral. O chá verde é excelente. O gengibre também é muito bom, sabe? Gosto muito da equinácea purpúrea, você encontra nas farmácias com o nome de Enax. Para algumas pessoas pode ser uma boa o leucogen, mas só se tiver uma queda de leucócitos, que não é o mais comum, a não ser que a infecção esteja mais severa, tá? Se você tiver com os intestinos desequilibrados, melhorar a saúde intestinal, e o lactobacilos ou fermentados pode ajudar bastante. Se tiver que repor a vitamina D de dado, não se esqueça da K2 e do magnésio junto, porque senão você pode querer fazer uma coisa positiva e acabar tendo problema, sabe? E deixa eu ver, eu acho que o óleo de orégano, excelente também para a imunidade, e eu acho que com esses compostos aí, junto, ou melhor, só complementando, né, a cereja do bolo dos hábitos saudáveis de vida e cuidar da saúde intestinal, isso tem como melhorar muito a imunidade da maioria, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Importante, você falou de probióticos, Ícaro. É importante o pessoal entender uma coisa, probiótico não é tudo igual. Não é simplesmente comprar um probiótico, tá? Até porque no mercado nós temos vários tipos disponíveis, né? Então, assim, saber que probióticos usar também vai depender de um profissional orientar vocês. Sim. Então, pessoal, é importante que vocês entendam uma coisa. Quando a gente fala nisso, a gente não está aqui num processo, sei lá, num processo administrativo interno querendo puxar vocês para as consultas. Não é isso, não. É porque, na verdade, todas as substâncias dessas que a gente está falando, elas podem ser ruins para você se você usar errado. Exatamente. Inclusive os probióticos. Então, na verdade, quando o pessoal quer tomar probiótico, eu sempre falo o seguinte, olha, procura alguém que saiba personalizar isso para você, ou então, se você vai usar alguma coisa genérica que está disponível em lojas ou em farmácia, que seja orientado por um profissional, né? Que possa dizer o que tomar e como usar. De preferência, sempre. Isso aí. E fazendo um adendo aí do que o Ícaro falou, porque eu quero deixar registrado também, nós estamos falando sobre substâncias para a imunidade geral. Não estamos falando de nada específico para a Covid-19. A gente está tendo que falar essas coisas repetidas vezes porque está havendo um certo policiamento. Vamos chamar assim, né? E a gente mesmo sabendo que existem coisas que são positivas para qualquer tipo de infecção, ou seja, porque não seriam positivas nesse caso, né? A gente não pode falar disso de forma tão direta. Então, fica registrado que aqui estamos falando de
prevenção para doenças infecciosas em geral e melhoria da imunidade geral. Exato. Eu acho que agora, se você concordar, você que é um anfitrião, mas eu estou dando muito pitaco, desculpa. A gente podia Nada. ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa, né? Para a gente poder ótimo. responder. Acho ótimo. Tem muita para cima, cara, mas eu tô com preguiça de rolar a tela aí. O pessoal, pergunte aí, vai. Ó, eu sou anfitrião hoje, mas quem entende desse negócio eletrônico mais é você, meu velho. Então, então tá na hora de... Tá na hora de aprender. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Cara, tem muita pergunta aqui, cara. Pessoal, vou fazer a mesma coisa que o Ícaro fez. Perguntem de novo aí, por favor. É gente demais, né? E senão a gente se perde aqui. Tem muita coisa. E a gente só tem a agradecer a confiança de vocês, viu? Porque a gente tentou levar um tema sério, sem tirar a importância dele, mas de forma mais descontraída, porque já é sério demais, né? Mas sem minimizar a importância. Quais benefícios da acetilcisteína? Além de fluidificar o muco, ela melhora por ser um doador de enxofre, né, de radical, que vai ajudar a produção da glutationa, que é um dos principais antioxidantes, que vai ajudar na redução do estresse oxidativo do corpo, que para a maioria de nós, infelizmente, é alto demais. Ixi, agora o povo danou a perguntar aí. Pega a próxima aí, então. A próxima, a Shirley perguntou, e para estresse? Na verdade, tem muita coisa para estresse, Shirley, e eu acho que isso tem que ficar numa outra live. A gente marca outra aí, cara, para falar do estresse. A gente marca estresse na quarentena, mas eu já digo para você, ó, você tá com o site, Adolfo? Tá, né? Olha, eu tenho o quê? Tenho investido no Instagram e eu tenho um site lá que eu não mexo há um tempão. Vou acabar voltando a mexer nele. Então eu vou lhe indicar do meu. Vai lá, Shirley, no icaro.med.br/estresse e no icaro.med.br/ansiedade. Tem muita dica lá, viu? Ó, vacina para pneumonia, devo tomar? Essa é uma pergunta que a gente não pode responder. Sabe por quê? A gente não conhece seu caso, como está seu status de saúde agora, quais são os seus objetivos de vida, que remédios que você toma, seus hábitos de vida. E aí fica difícil. Por exemplo, eu falo para um paciente meu que se ele está com a saúde top, sabe? E ele vai mudar de clima agora numa viagem, talvez fosse legal ele tomar a vacina agora, porque a mudança climática pode deixá-lo um pouco mais suscetível a ter uma pneumonia que vulnerabilizaria uma infecção mais grave pelo Covid. Mas se de repente é um paciente meu que a saúde está razoável, escorregou um pouco nos hábitos recentemente, sabe? Eu falaria para não tomar, para deixar o sistema imunológico mais virgem para reagir quanto ao Covid, caso ele pegue. Então varia muito de uma pessoa para outra, sabe? Eu concordo com você, Ícaro. Eu tenho me preocupado um pouco com o pessoal que está indo nessa campanha de vacinação para a gripe, porque eu não sei se é a atitude mais sábia chegar agora no momento que a gente está lutando contra a infecção e submeter o sistema imunológico ao estresse da vacinação. Também Ainda acho. mais sabendo que vários trabalhos mostram que a vacina contra a gripe geral, ela vulnerabiliza o paciente para outras infecções virais do trato respiratório, né? Então, eu não sei se é o melhor momento. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que é para você, Ícaro. Quantas gotas de óleo de copaíba por dia? Bom, eu vou dizer quantas eu uso para mim. Eu não posso prescrever para você, por quê? Porque eu não conheço seu caso, tá? Eu normalmente passo para mim em torno de umas 12 gotas que eu uso em dias alternados, dia sim, dia não, tá? Quando eu tô com alguma infecção, a garganta arranhando e tudo, aí eu uso um pouco a mais, mas como é um óleo, é uma resina vegetal e tudo, você não pode usar por muito tempo, né, por um longo período de tempo, ou em overdose, senão ela pode acumular no organismo e intoxicar até o fígado, tá? Mas eu uso essa dose aí, não estou prescrevendo. A Esther está perguntando o que associar com o uso de antibióticos para proteger o intestino. Esther, é difícil responder isso, porque isso vai depender de que antibiótico, por quanto tempo, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, eu prefiro esperar concluir o uso do antibiótico e depois cuidar desse intestino. Há quem prefira usar os probióticos associados ao antibiótico, né? Eu posso te dizer que ninguém tem muita certeza sobre isso. A gente vai ter opiniões, né? São opiniões. Então, eu costumo esperar concluir o uso do antibiótico. Quando é um paciente que já está comigo, já usando probióticos, ele continua usando, certo? Mas é só o que eu faço. E você, Ícaro?
Nesse caso, normalmente eu vejo se a saúde do paciente gastrointestinal estava boa, tá? Se a saúde estava boa, aí eu não associo o probiótico, não. Eu espero o final, porque o antibiótico vai matar um monte das boas bactérias também, né? Mas se o paciente deteriora a saúde ou estava com uma saúde intestinal não tão boa, eu aproveito para Você já começar a entra. inoculação junto. Então, assim, Entendi. isso é um algoritmo geral, né? Vai variar de caso para caso, né? É verdade. Acho que a live vai acabar já já, hein? Rapaz, faltam 5 minutos. A Cleidiane está perguntando alimentos que melhoram o intestino. Cleidiane, em geral, são alimentos ricos em alguns tipos específicos de fibra, que é outra coisa importante vocês saberem que fibra não é tudo igual, tá? É um tema que a gente pode abordar outro dia também, mas alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em compostos fenólicos, os polifenóis também são bons para o intestino. Alimentos fermentados também são bons para o intestino. Tem suplementos como a glutamina, que é boa para o intestino. Acrescenta alguma coisa, Ícaro? Olha, não. Acho que o básico é isso, até porque para acrescentar outras coisas você precisa saber mais dados do paciente, né? Exato. Não, De forma acho geral, que essa base tá boa. isso. Né? A Raquel está perguntando, daria para pensar em glutamina como saúde intestinal? Glutamina é um aminoácido excelente para os enterócitos, né? O que você diz, Ícaro? Em geral, a gente pensa em glutamina por conta disso, né? E além do que, a glutamina, ela é muito importante para o funcionamento do sistema imunológico. A gente sabe que os neutrófilos e uma população de linfócitos, que eu não lembro qual agora, são bem capazes de usar a glutamina como fonte de energia, tá? Então, assim, além do que a glutamina pode virar carboidrato em casos de carência de energia também. Ela é um aminoácido gliconeogênico, né? Então, assim, por ser o aminoácido mais abundante no corpo, os estados de infecção tendem a depletar muito e os estados de saúde intestinal depauperada, ruim. Então, a glutamina pode ser uma boa, sim, para a gente associar para quando quer tratar realmente a parte gastrointestinal. Eu acho que ela vale a pena. E também temos hoje bem difundido o uso da glutamina para ajudar no emagrecimento em doses maiores, né? Eu tenho experimentado isso aqui e tenho visto resultados bem interessantes, né? Mas como falei antes, a gente não vai falar de dose. Vamos passar para a próxima pergunta. O Biano está perguntando, coenzima Q10 ajuda em algo? O que você diz, Ícaro? Vixe Maria! Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das doenças tem a ver com falência da geração de energia, tá? Ou uma insuficiência ou a falência mesmo. E tudo precisa de energia para funcionar, principalmente atividade cerebral, atividade musculoesquelética e imunológica. Então, como a coenzima Q10 melhora a produção de energia pelas mitocôndrias, e a maior parte da produção de energia do ser humano é aeróbia, precisa mesmo das mitocôndrias, coenzima Q10 é um dos 10 suplementos que a gente passa para praticamente todo mundo com bons resultados, sabe? Concordo plenamente. Agora, lembrar para vocês uma coisa: a coenzima Q10 é bem mal absorvida no intestino. Então, a gente precisa trabalhar com doses boas, porque senão você não vai ver tanto efeito. Ela vai ter os efeitos que o Ícaro falou e também vai acabar, em parte, funcionando como antioxidante. Porque nem toda a quantidade que você tomar vai conseguir chegar a se incorporar em mitocôndrias, né? E ela é um excelente antioxidante. Então, assim, coenzima Q10 entra por essas duas funções. E benefício, ajuda em algo, ajuda em um monte de coisa. Eu gosto de passá-la sublingual. Pode falar. É a melhor maneira, né? A melhor maneira é sublingual. É a melhor maneira de absorção. A gente, às vezes, né, Ícaro? Não sei como é que você passa por isso aí. Às vezes ele tem alguma dificuldade, porque quando tem muitos ativos com posologias diferentes, muitas vezes é ruim para o paciente tomar, né? Assim, 5, 6 fórmulas com horários diferentes, formas de uso diferentes. Então, às vezes, a gente preza mais por ele tomar do que necessariamente por ele tomar da forma perfeita, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente deixa a coenzima Q10 pela via oral mesmo, aumenta a dose e deixa lá, porque se a gente for criar uma nova entrada na receita dele, além de ter mais um horário diferente, mais uma cápsula, uma gota, o que for, ainda aumenta o custo, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento a tudo isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Falta 1 minuto para a gente acabar. Então, vamos nos despedir e deixar as outras perguntas para outro dia, né? Nós só temos 1 minuto. Termina aí. Cara, ó, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram. Foi um sucesso, muita gente na sala, tá? Muito obrigado. Mas eu quero agradecer de coração, especialmente a você, Ícaro, por ter tido essa ideia sensacional. Acho excelente. Fico muito feliz de estar aqui com você, irmão. E já espero que a gente faça outra semana que vem e vamos tocar esse barco assim.
Vamos tocar ajudando as pessoas. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. E grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Menos pânico e mais cautela. Tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, irmão.